Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Arque Delas. Eu sou Ana Paula Wolff, host deste programa, e hoje eu tenho aqui do meu lado, olha só, essa delicadeza, essa Hoje ela não será host, nem ela e nem Sara. Hoje a host gente, será eu. Eu tô tensa. Você tá vendo, né, como é tá na outra posição. Gente, eu falei sou ontem Sara pra Palamone. Não sou host hoje, tá? Hoje eu tô como entrevistada, eu tô com medo do que vem. Não Essas duas aqui, precisa. ó. Ontem eu falei pra ela, me passa um script do que vai ser amanhã, né, o nosso podcast. Não, é surpresa. Então agora ela vai sentir na pele como que é. Tá preparada? Tá Tô preparada, eu tô nervosa. Vamos lá? Então vamos lá. Quero saber tudo e mais um pouco. Tudo aquilo que você nunca me contou, hoje você vai contar. Ai, meu Deus, vou abrir meu coração. É isso aí. Primeira pergunta. Quem que é a Sara por trás da arquitetura? Nossa, que pergunta complexa, já começou me arrebentando, É isso né? aí. Quem convidou essa menina? Quem é Gente, a vamos Sara? lá. Por trás da arquiteta, quem é a Sara? É complexa essa pergunta, porque eu acho que eu sou uma pessoa complexa. A Sara é uma menina que veio do interior de São Paulo, com uma história de vida desafiadora. Eu nasci numa família muito tradicional. Eu nasci em Franca. Eu vivi em Franca até os meus 22 anos. Naquele formatinho de família, pai, mãe, casados, que são casados até hoje. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a do meio. Então imagina que, assim, a filha do meio, que não é nem o filho desejado e não é a rapinha do tacho. Sei. É a filha do meio, que ninguém quer saber do filho do meio. Então eu acho que eu sou a filha do meio, a única mulher dentro de um sistema familiar completamente patriarcal. Onde a mulher não é vista, ela não ela é a filha que ajuda nas funções da casa, ela tem que estudar, ela tem que saber bordar, ela tem que saber costurar. É isso mesmo. E eu cresci assim, nesse formatinho bem tradicional. Eu era a melhor aluna da sala, eu era muito cobrada, eu fui criada de uma forma que eu tinha um lugar para sentar na mesa. Eu tinha que ser a menina doce, delicada, gentil. Eu não podia falar alto, eu não tinha voz. Eu não sei se foi assim na sua casa, mas a gente era criada pra casar. Casar e ter Isso. filho. A gente, pra você ter uma ideia, que eu acho que também, isso eu nunca contei, era muito comum as meninas começarem a fazer um enxoval É isso mesmo. com 7 anos de idade, porque quando elas se casassem, elas tinham que ter Tudo. isso Gente! pronto. É assim Então, mesmo, tinha sabia? um baú na minha casa, assim como tinha na casa das minhas primas. E nesse baú, a gente guardava as coisas que seriam do meu enxoval quando eu me casasse. Tá. Então, eu fui criada nesse formato. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de desenho, de arte. Eu fui uma criança artística, então as minhas brincadeiras eram fazendo torrezinhas de casas, construindo, desenhando, pintando. Eu desenho acho que desde 5, 6 anos de idade. Então eu cresci com essa parte artística muito desenvolvida e eu No interior sempre ainda, né? amei isso. Então é isso, a Sara era aquela menina quietinha, extremamente tímida, pouco comunicativa, acho que é o oposto do que eu sou hoje. Gente, total. Total. A primeira aluna da fileira da sala, sabe? Eu sentava de frente pro professor, eu tinha poucas amigas ali, então eu não era essa pessoa que se destacava na turma por falar, Não, eu era quietinha, eu vivia no meu cantinho. Eu tenho Como era o uma... relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Você era a menininha do olho azul, maravilhosa, loirinha, mimadinha ou não? Então, eu acho que eu tenho uma... eu vou até falar uma coisa agora aqui que eu acho que ela é um pouco polêmica, mas eu acho que pelo lado da minha mãe, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito maravilhosa, sabe? Ela era uma mãe muito doce, muito acolhedora, assim, ela que ficava com a gente, né? Porque é aquilo que eu falei do patriarcado. Meu pai saía para trabalhar e minha mãe cuidava dos filhos. Era esse o formato. E a gente morava numa chácara até eu ter 13 anos de idade. E nessa chácara era um lugar, assim, gostoso.
Enfim, era aquele lugar, já era um lugar acolhedor, tinha jardim, então eu era uma menina que vivia no meio das plantas, eu sempre, acho que o paisagismo, ele vem na minha história desde a minha infância, porque eu cresci no meio dos bichinhos, de coelhinhos, eu tinha o meu coelhinho, que era coelho de verdade. No interior tem coelhinho. Tinha, meu pai criava gado, então era uma chácara até os 13 anos de idade. E a minha mãe sempre foi uma mãe muito amorosa, assim, muito carinhosa. Mas pelo lado do meu pai, não. Eu fui criada num formato que o pai não dava amor. O pai trabalhava, né? Seu pai é militar, não? Ele não é militar, mas ele tem esse formato de criação, né? Minha família é uma família de comerciantes. Meu pai é comerciante, meu avô era comerciante. E eu acho que o comércio e a negociação financeira, tudo isso era uma coisa muito comum nas conversas do dia a dia, nos almoços de domingo, o assunto sempre era dinheiro, venda, era isso, assim, meu pai falava muito disso, meu pai sempre foi um cara que gostou muito de armas, ele colecionava armas, ele radioamador, coisas assim, então aquele formato que ele vivia a independência dele, a individualidade dele, ele não tinha tempo para olhar para os filhos. E meu pai, assim, embora eu acho que ele tentou dentro das possibilidades dele, assim, que hoje que eu sou mãe, eu acho que eu tenho um pouco mais esse olhar que eu não tinha durante anos, mas o meu pai, ele criou a gente dentro do que era comum para ele, né? Então, ele não sabia desenvolver essa parte do amor, do afeto. Para ele, era regras e cobranças e regras. E eu fui criada dentro desse formato. E eu aprendi, além de ser cobrada, me cobrar além do normal, sabe? Então, era sempre uma relação muito difícil, assim. É um pouco doloroso para mim falar sobre isso, porque é um processo que eu demorei para digerir. Hoje, depois que minha filha nasceu. Isso que eu ia falar, aproveitando esse gancho, tem alguma coisa que na criação da sua filha, quantos anos que ela tem mesmo? 4 anos. Tem alguma coisa que você viveu que você fala, não quero passar isso pra minha filha? Total, eu quebrei o ciclo. Porque eu venho de uma criação que é o oposto do que eu ofereço pra minha filha hoje. Então, assim, eu criei minha filha com amor. Eu falo pra minha filha todos os dias, às vezes até mais de uma vez. Eu falo pra minha filha várias vezes o quanto eu amo ela, né? E o quanto ela é desejada, o quanto ela é incrível, o quanto ela é inteligente. Eu destaco todos os pontos nela para que ela se sinta amada, valorizada. E eu nunca tive isso. Então, assim, eu fui criada de uma forma em que talvez ele não tivesse nem essa... Hoje eu não julgo tanto mais, porque eu acho que a forma de criar filhos mudou muito. Sim. A educação mudou. Hoje a gente tem um outro olhar, né? E eu crio a minha filha com amor. A minha filha é a coisa mais incrível que existe na minha vida. Então eu faço questão que ela saiba disso todos os dias. Mas eu nunca vi do meu pai que ele me ama. Nunca. O fato de você ter esse sentimento, né? De você sentir isso do seu pai, fez você sair cedo de casa? Muito, muito. Com quantos anos você saiu de casa? Impactou muito. Eu fui criando ao longo da minha adolescência, eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu sempre tive meu lado comercial, acho que isso é uma coisa boa que eu extraí do meu pai, ver ele fazer negócios. Meu pai era muito bom de negócios, né? Então, eu cresci vendo meu pai fazendo negócios. E ele, comunicação, bom de negócio, de venda e tal. Então, eu sempre gostei muito dessa parte. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Muito cedo. E eu fui criando, eu falo que eu criei um QG dentro do meu quarto. Porque eu tinha todas as minhas coisas dentro do meu quarto, que era o meu canto. Era onde eu conseguia estudar, onde eu conseguia pensar em coisas para o meu futuro e tal. E eu comecei a namorar com 17 anos, com filho de um casal de amigos do meu pai, que facilitaria, lógico, não foi um processo forçado, não foi um casamento arranjado, não. Mas foi muito mais simples. Eu acho que Deus coloca as peças, assim, para que você consiga sair daquilo. Eu acho que aquele não era o meu lugar. E eu acho que hoje eu vejo que não era mesmo o meu lugar, né? Então, eu conheci o meu primeiro marido com 17 anos. A gente começou a namorar, namoramos, ele já fazia faculdade aqui em São Paulo. E a gente começou a namorar, a gente namorou à distância. E essa distância chegou um momento que começou a gerar um impacto, a gente não queria mais ficar longe e tal. E meu pai falou assim, você só sai de casa casada. Eu falei, agora. É um papel, então vamos providenciar esse papel. Exato. Se é isso que ele quer, é isso que eu vou dar. E aí foi assim, eu acho que... Aí a gente se gostava muito, mas a gente era muito jovem. Eu tinha 22 anos, ele tinha
26. Ele tinha acabado de se formar, eu não tinha feito faculdade ainda, eu trabalhava numa loja de paisagismo em Franca, que ali também eu me desenvolvi muito. Eu entrei numa loja de paisagismo atendendo o telefone e saí de lá gerente, eu fazia projeto, então eu me descobri ali, na área de arquitetura. Então eu saí de lá com 22 anos, casada, e vim para São Paulo. E cheguei aqui nessa selva de pedra, desesperada. Você engolida, né? Era essa a minha sensação. Eu tinha muito medo da cidade. Eu era uma menina chucra do interior, gente. Era isso que eu era. Do sítiozinho lá do interior. Do sítio, aquela menina que foi criada para casar, que fez um enxoval, que... Enfim, eu era exatamente essa menina chucra do interior. E aí, logo que você chegou aqui, o que você foi fazer aqui em São Paulo? Então, eu vim com eu larguei tudo no interior. Eu tinha uma moto, eu vendia moto. Eu saí da loja que eu trabalhava, que fazia 4 anos que eu estava lá, que eu era gerente lá, e eu tive que fazer uma programação para sair de lá, porque eu fazia compra, eu fazia venda, eu fazia projeto, eu carregava a loja, né? Eu era uma peça muito importante lá. E aí eu larguei tudo e vim embora para São Paulo com o sonho de construir uma vida nova, de realizar os meus sonhos. E eu falo que foi em 2005, isso foi o primeiro ano que eu vi a minha vida sendo minha de verdade. E isso para mim foi um renascimento, assim. Eu saí de uma realidade muito simples do interior, de uma casa simples, com uma mãe muito simples e tal, para uma cidade que eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Né? Então eu cheguei aqui com 22 anos e fui fazer... eu desenhava já e sabia e trabalhava com paisagismo, mas até então eu não tinha curso de paisagismo. Era tudo autodidata ali. Fui fazer um curso de paisagismo e design de interiores. Então, eu entrei numa escola, o curso, na época, eram 3 anos, e como eu estava com tempo, eu não estava trabalhando aqui, eu falei, vou fazer paisagismo e vou fazer design de interiores junto, porque aí eu termino os dois e aí eu vou montar meu escritório. Era essa que era a minha ideia. E aí, como eu tinha muito tempo, eu fui adiantando o curso. Eu fiz o curso total de paisagismo e design de interiores em 2 anos e meio. Nossa, muito rápido. E no curso de design de interiores, eu fiz mais de 45 projetos. Olha isso. Tudo à mão livre. Eu passava dias e noites desenhando. E o meu ex-marido, nessa época, ele era geólogo, ele viajava muito. E o meu mundo era sozinha. Então, eu era muito sozinha. E aí, eu canalizava toda a minha solitude ali, que era solidão mesmo, no meu trabalho, no meu estudo. Então, eu engolia os livros de arquitetura, eu desenhava muito, nunca estava bom, a autocobrança absurda. Sempre perfeccionista. E eu desenhava, riscava, e aquilo foi me conduzindo, assim, e comecei com design de interiores, me formei no design de interiores, e aí comecei a anunciar em revistas, porque não é dessa época, a gente falou disso ontem, mas era assim que a gente vendia. A gente anunciava na Casa Cláudia, na Casa Vogue, e eu comecei anunciando na Casa Cláudia. E uma das minhas primeiras clientes, a Karina, que ela vai com certeza ouvir esse podcast, a Karina foi uma das minhas primeiras clientes em São Paulo. E ela é minha cliente até hoje. E como que ela chegou até você naquela época? Pelo anúncio da Casa Cláudia. Olha isso. Pelo anúncio da Casa Cláudia, eu fiz o paisagismo da casa dela, que era no Itaim Bibi. Depois, esse paisagismo ele foi publicado em algumas revistas, então eu anunciava na Casa Cláudia, mas depois a Casa Cláudia publicou o meu projeto. E aí, isso começou a girar. As pessoas indicavam uma para outra e eu comecei a fazer paisagismo. E interiores, algumas coisas no começo, mas dominava muito a parte de paisagismo, que era uma coisa que sempre foi minha paixão. E aí eu conheci minha sócia, que era minha sócia na época, no curso de design de interiores. E a gente decidiu montar um escritório. Então você começou o escritório com uma sócia. Com uma sócia, exatamente. O que você acha de sociedade? Hoje, eu acho... Deus, fala. Eu vou, como é sem censura, tá? Que assim, eu acho o pior negócio que você pode abrir com uma pessoa, uma sociedade. Eu não indico pra ninguém. Não pela minha ex-sócia, não. Eu acho que, assim,
a sociedade, ela é uma coisa que ela tem que estar muito conectada. Você tem que estar na mesma fase que a pessoa. Exatamente. Você não pode ter 25 anos e a sua sócia 40. Você não pode ter a sua sócia com 2, 3 filhos e você sem nenhum. Não, vocês têm que estar no mesmo equilíbrio. É isso mesmo. A intensidade de trabalho tem que ser a mesma. Isso aí. A linha de pensamento tem que ser a mesma, senão não vai dar certo. E a ideia é que vocês tenham qualidades diferentes, né? Sim, porque se se as duas complementem. tiverem a mesma coisa... Exatamente. E eu acho que assim, eu e a Meire, a gente foi sócias durante 7 anos. Durante muito tempo funcionou muito bem. Nós somos amigas ainda, mas chegou um momento que a gente viu que não tava saudável pra gente. E a gente encerrou essa sociedade para não encerrar a amizade, né? E eu acho que isso, ela provavelmente também não acha que é um bom negócio. Tanto que ela seguiu sozinha e eu segui sozinha e nunca mais a gente teve sócias, assim. Ainda falando de arquitetura um pouco, depois eu quero voltar na sua vida pessoal lá atrás, me fala um pouquinho da Casa Cor, assim. Quando eu descobri a Sara, só um minutinho, assim, quando eu descobri a Sara, quando eu fiquei sabendo que ela fez 2, eu falei, uau, que arquiteta, meu Deus, consegui, não sei o quê. Eu tenho um orgulho quando eu falo para as pessoas assim, a Sara ela já fez 2 Casa Cor. Eu falo assim, de boca cheia. De boca cheia. Eu falo, ela fez 2. Como é que foi pra você, assim, né? Porque é tão glamuroso, é tão grande, é tão espetacular aquilo, né? Os arquitetos que estão lá, porque eu olho para aqueles arquitetos que fizeram aqueles ambientes, eu falo, uau, que lindo, eu queria chegar perto dele e pegar, assim, né? Assim, como foi pra você? Olha, isso impactou a sua vida, a sua muito. profissão? Te trouxe dinheiro? Te trouxe o quê? Visibilidade? Dinheiro, não? Fala um pouquinho. Eu acho que a Casa Cor, assim, para chegar até a Casa Cor, eu tenho que contar um pouco do antes da Casa Cor, né? Quando eu comecei a anunciar nas revistas, eu via as mostras acontecendo e eu era apaixonada pelas mostras. E a mostra de paisagismo, que foi a primeira que eu fiz, foi a mostra da Fia Flora. A Fia Flora era uma feira de paisagismo que tinha mostra lá dentro. E eu comecei a entrar em contato com as empresas que faziam as mostras, porque eu queria participar. Eu falei, eu quero montar um espaço nesse lugar, porque eu quero mostrar meu trabalho, né? E aí eu fui convidada para fazer pela Lucy, que a gente entrevistou, para fazer a primeira mostra de paisagismo. Fiz 3 anos de Fia Flora. Quando eu acabei de fazer Fia Flora, eu fui convidada para outras mostras, fui fazendo e isso foi tomando uma grande visibilidade, porque as pessoas, quando falava Sara Palamone, as pessoas já sabiam quem eu era. E até que veio o convite da Casa Cor, porque a Casa Cor você só entra convidado, você não tem como você ligar lá e falar assim, olha, eu quero participar do evento. Não, eles fazem uma seleção dos arquitetos e eles convidam esses arquitetos para participar. E eu fui convidada. Quando eu recebi a ligação, eu falei, nossa, mas peraí, a Casa Cor quer que eu participe? E a Cris Ferraz, na época, me ligou pedindo para que eu fosse até lá para conhecer o espaço e tal. E quando eu cheguei lá, ela me mostrou o Jardim da Saída, que era um espaço imenso, imenso. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, não é do tamanho da Fia Flora, eu não vou conseguir, porque a Fia Flora era 25 metros quadrados. Então, era paisagismo para pequenos espaços. A Casa Cor era um jardim imenso, tinha, eu acho que quase 300 metros. Nossa. Eu falei, gente, peraí, como é que eu vou projetar isso aqui, né? E aí eu já comecei a imaginar um jardim de 4 estações. Eu cheguei em casa e falei, não, nós vamos fazer. Eu falei pra minha sócia na época, eu falei assim, Meire, é o seguinte, nós somos convidados, nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Não sei. Eu vou sentar hoje à noite, vou abrir o meu vinho, que eu já gostava muito de vinho nessa época, isso foi em 2012. Eu sei dessa história, é muito boa. Abri o meu vinho, pus do lado do meu computador, que na época era um caixotão, e falei, eu vou criar esse projeto e criei o Jardim das 4 Estações, porque eu queria um jardim que mostrasse tudo que o Brasil tem. E aí, eu precisava falar de 4 estações, porque o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que a gente tem cravado as 4 estações. Bem definidas. Né? Então, eu queria que isso tivesse... Aí vem o movimento, que eu uso até hoje, que é movimento, é uma palavra que me representa. Eu queria esculturas que se movimentassem dentro do espaço e que simbolizassem cada estação do ano. Você tem foto disso? Tenho, eu posso postar aqui. Quero ver. E aí, eram 2 lounges bem grandes, com sofás imensos, porque as pessoas esperavam para pegar o carro, era o último espaço da Casa Cor. Ai, que gostoso. E aí eu olhei para o espaço, quando eu cheguei lá, eu olhei para o espaço do Jockey e era um skyline lindo. Eu fui durante o dia. Então era aquela parte toda onde os cavalos ficam correndo. E de fundo eram os prédios de São Paulo.
Eu olhei para aquilo e falei, gente, esse skyline tem que vir para as paredes. E aí eu joguei cada lado, eu dividi aquele skyline em 2 partes, e de cada lado eu joguei um desenho, uma pintura do skyline nas paredes do lounge. E aí eu convidei uma pessoa para fazer essa pintura, porque não ia ter tempo, eu tinha 10 dias para montar o espaço, porque eu gostaria de pintar aquilo. Mas eu falei, gente, eu pintar isso, tem que projetar. O escritório bombando de projeto. 2012 a gente teve um boom gigantesco. Não dava para fazer. E aí eu chamei uma artista plástica e ela pintou esse skyline dividido em 2 partes. E a gente fez um lounge lindo, onde todas as pessoas passavam no meio desse lounge. Tinha música, a gente ganhou uma das categorias de projeto sustentável. Que legal. Então era todo sustentável, tinha fibra ótica, tudo no piso. Então quando as pessoas passavam, elas passavam olhando pro piso. E aí... Já pra época era muita coisa. Era, porque a fibra ótica tava lá no comecinho, né? Hoje tem fibra ótica em tudo. Em tudo, é. Mas o que eu fiz? Eu não queria que as pessoas passassem e iam embora. Eu falei, eu tenho que pôr um elemento no meio. E aí eu peguei e coloquei uma planta, uma árvore gigante no meio do lounge, que ela chegou içada, foi colocada lá, um pândanos imenso, com 3 braços, assim. E as pessoas, se elas não olhassem, elas iam bater no meio do pândanos. Então eu falei, eu vou criar uma linha, como se elas tivessem que contornar. Quando elas forem contornar, elas vão olhar para o skyline nas pinturas. E era exatamente isso que acontecia. Elas iam olhando assim, para não bater no coisa, elas viravam. Quando elas viravam, elas falavam assim, nossa, olha essa pintura. Aí a outra, nossa, olha essa de cá. E, então isso saiu em tudo que é revista. Nossa, assim. famosa, gente. Famosona. Famosona. E foi isso. Eu tenho uma perguntinha antes de você fazer a sua aqui. Qual? É uma outra, assim, Tá. não tem nada a ver. Agora a gente saiu da Casa Cor, a gente vai voltar um pouquinho pra trás, um pouquinho ali pra vida pessoal dela. Você sabia que esta mulher aqui, ó, esta arquiteta, é chefe de cozinha? Sabia. Sabia porque eu já tive a honra de comer. Experimentar o Experimentar risoto. um que ela risoto. fez, ela surtou, né? Sensacional. Conta rapidamente pra gente. Ela surtou na arquitetura, porque quem não surta na arquitetura? Quem? Né? Tô para conhecer alguém que não dá uma pirada, né, com a arquitetura. Ela surtou e foi para gastronomia. Em que momento isso? Quando aconteceu? Conta pra gente. Olha, quando eu separei a minha sociedade com a Meire, eu fui trabalhar com projetos de farmácias, né? Eu fiquei 6 anos projetando farmácias de manipulação no Brasil inteiro. Eu acho que o único lugar do Brasil que eu não conheço é Manaus. O resto eu conheço todos, pelo menos uma cidade de cada estado. Eu fui passeando pelo Brasil todo. Cada lugar que eu ia para projetar farmácia, eu comia um prato típico daquele lugar. Que eu sempre A cozinha, ela nasceu comigo na minha família, porque minha avó fazia massas e me punha para fazer as massas com ela. Então eu venho aí da massa pela minha avó paterna, que passava a massa no rolete. Você sabe e tal. fazer isso? Sei você fazer. Faz a massinha bonitinha com... Sei, mas hoje não faço mais por falta de tempo. A gente Mas ela sabe, mas a gente quer. pode fazer. Aí fazia essas massas com a minha avó paterna, que assim, até hoje eu tenho uma saudade imensa disso. E com a minha avó materna, a minha avó fazia bolo. E o bolo da minha avó, eu tenho isso, assim, isso mexe com o meu emocional até hoje. Então, quando eu ia nos lugares, eu comia as coisas, eu falava, gente, puta, como isso é gostoso, eu quero fazer isso. E aí eu dei uma surtada, eu falei, não quero mais fazer projeto, não aguento mais, eu não quero mais viajar, eu quero fazer alguma coisa aqui. Fui fazer gastronomia. Ainda na arquitetura ou parou tudo e foi pra... Não, ainda na arquitetura, mas assim, fazendo os projetos das farmácias, mas já fazendo o curso de gastronomia. Quando entrou a pandemia, eu falei, não vou fazer mais projeto de farmácia, vou abrir minha confeitaria. Tava no final do curso ali, vou abrir minha confeitaria e tal. E aí eu falei, não vou trabalhar com arquitetura mais. Cansei, basta, chega disso, cliente, obra, não quero mais isso. Deu a louca na Sara. Deu a louca. Vou me meter na cozinha, quero ficar só aqui e tal. E aí fui pra cozinha, montei a confeitaria e aí assim, tem até o Instagram ainda da confeitaria, porque eu não tive coragem de tirar, porque tem ali um carinho da minha história com a cozinha e tal.
E a gastronomia entrou nisso, era uma coisa prazerosa. Não, e ainda assim, como uma boa empreendedora, né? Porque ela tem isso na veia dela, né? Porque ela nunca tá satisfeita com uma só. Exato. Não. Ela quer várias coisas. É né? Muitas podcast. coisas. É podcast, é Moniz, É é tudo. escritório, é não sei o que. Daqui a pouco ela quer outra coisa. Agora tá querendo outra coisa, daqui a pouco eu falo pra vocês. Ela teve o quê? 2 confeitarias. Não satisfeita, Tá. ela montou uma, né? Porque quase não E o trabalho. escritório continuou. Não, Não. o escritório fez uma pausa. Uhum. Nessa época eu pausei o escritório, mas assim, eu não sabia se eu queria voltar, se eu não queria. Meio que assim, a confeitaria, eu queria transformar a confeitaria numa franquia. Eu falei, eu isso. saí do mercado de franquias, eu vou transformar a confeitaria numa franquia, Abriu criei uma, a abriu marca. outra. Criei a marca, fiz identidade visual, levei todas as coisas da farmácia pra confeitaria. Então era extremamente rígido, era aquela pessoa que tinha que pôr um chinelinho, toquinha, luva, tudo pra cozinhar. Era uma coisa, porque eu tenho Tinha todo o ascendente em processo. Capricórnio, é a Ariana com ascendente em Capricórnio. Imagina Então era isso. aquela organização insuportável. Sei. Só que a gente não controla, né, as coisas. Infelizmente, não. E aí, aquilo, assim, o que eu ganhava na arquitetura, para ganhar na confeitaria, eu tinha que me Tinha que matar. vender muito docinho, né? Tinha que vender muito docinho. E eu, como chata e exigente do jeito que eu sou, meu docinho não podia ser com açúcar mais barato, não podia ser com a farinha mais barata, tinha que ser tudo do melhor. Uhum. E hoje, para você cozinhar tudo do melhor e ganhar dinheiro, é complicado. Muito difícil. Aí, no final das contas, eu fechava o mês com metade do que eu ganhava na arquitetura. Aí você falou assim, o quê? Eu, chata, precisava, tinha o meu luxinho ali, né? A gente Vou gosta, voltar né? pra A gente arquitetura. gosta. A gente, Falei, todo mundo cara, é o gosta. seguinte, gente eu gosta. amo cozinhar, mas peraí, eu tô ganhando metade do que eu ganhava. Mão de obra dentro da cozinha era um caos. Igual na arquitetura. Pior, Meu muito Deus, pior. Sara. Porque você lida com comida. Agora, difícil. eu tenho Mata uma pessoas. curiosidade aqui. Qual? Uma curiosidade aqui. Falou que casou, não, mais de uma, pelo que eu entendi. Mais de uma, Casou tá. mais de uma. É porque a gente pulou essa parte, né? Casou mais quantas vezes? Quantas? Eu tive meu primeiro casamento aos 22 anos, me separei aos 28. Fiquei um tempinho ali entre namoros que não deram certo. Casei de novo com o pai da minha filha. Me separei há quase O primeiro um ano. marido não foi o pai da... Entendi, eu não, tava porque assim- achando. Não, calma aí, gente. Como que tá o coração hoje? Isso! Essa é a pergunta que A não gente quer quer calar. O coração está preenchido. Ah! O coração está preenchido. Tá feliz? Tá amando? Tô amando. Ah, quero conhecer! Vai, aquariana, sim. E ele é da área, Aquariano? Aquariano. Acredito! Gente, Arquiteto, engenheiro, alguma coisa assim? Não é da área. Tá bom, gente. poxa vida, Conta a mais! gente quer saber! Não E é da uma área. dúvida que eu tenho, que eu trouxe aqui. Se teve, qual foi o aprendizado que fez você mudar a forma de levar a vida? Mudar de alguma forma, Tiveram seja... muitos aprendizados, mas eu acho que o principal é não se cobrar tanto. Eu nasci para me cobrar, eu fui cobrada a vida inteira e eu depois que eu substituí a cobrança do meu pai pela minha autocobrança. Só em terapia que eu consegui entender isso e consegui aliviar o peso que eu carregava nas minhas costas pela minha cobrança. Então, assim, não se cobre tanto. A gente não leva isso quando a gente morre. A gente leva nada, né? Eu a sempre gente falo. não leva. A gente vai ser todo mundo vizinho. E Lá isso aí. embaixo às na vezes terra. a gente chega estressado em casa, a gente briga com o filho, a gente briga com o marido, a gente briga. E aí, no final das contas, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo com isso? Eu tô estragando uma coisa dentro da minha casa para favorecer algo que está fora. Então, começar a olhar mais para dentro da sua casa, para dentro do seu refúgio, do que realmente importa na vida, sabe? Eu acho que isso aqui transformou a gente em escravos, né? Eu amo tecnologia, mas eu acho que o WhatsApp, ele destruiu famílias, ele continua destruindo. E eu acho que ele destruiu essências, ele causou ansiedade, ele me causa uma grande ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu acho que hoje eu tento não carregar isso mais, sabe? Me cobrar menos, deixar mais leve, dar aquela matada no meio da tarde para tomar um café e dane-se que depois eu respondo. Antes não, eu trabalhava 12 horas seguidas sem uma pausa. Tinha dia que eu ia no banheiro uma vez. Nossa. Como que você vai no banheiro uma vez? Você trabalha 6, verdade. 7 horas sem ir no banheiro. Eu era Não dá. assim, sabe? Então,
Então hoje não, hoje eu tomo meu café, a gente vai numa loja ver uma coisa que a gente quer e eu não me sinto mal mais com isso. Tá. Você quer ter mais filhos? Pergunta difícil. Eu perdi um filho, né? Eu ainda não tenho essa resposta de forma tão definitiva, né? Não sei, talvez, mas hoje não. Hoje não. E me conta uma coisa, como arquiteta, qual que foi o projeto que você mais detestou fazer? Aquele que você falou, meu Deus do céu, esse projeto não acaba nunca, tô detestando. Eu detesto fazer cópias. Tá. Detesto quando o cliente vem com uma imagem do Pinterest ali e ele fala assim, eu quero isso daqui. Putz, me brocha. Eu acho que é legal pra referência, pra gente entender, né? Mas quando ele fala assim, não, peraí, eu te mandei esse projeto, mas você não fez como eu te mandei. Eu falei, não, mas peraí, você quer que eu coloque este painel como na foto? Eu detesto fazer isso, detesto. Então, eu gosto de ter liberdade de criação. Então, e assim, a gente sabe que é muito difícil ter liberdade de criação, né? Então, é difícil pra mim, mas eu detesto. Tem algum país que você quer conhecer, que você gostaria de conhecer? Tem, e nós viajar? vamos o ano que vem. Ah, qual que é? Eu já sei. Milão, Itália. Itália. Eu quero ir pra Itália. E, bom, como que você enxerga o mercado da arquitetura hoje? Olha, eu enxergo como um mercado muito promissor e muito desafiador, tá? Eu acho que a gente tem um desafio de contratação, tanto de equipes para dentro do escritório. A gente tem um desafio de mão de obra absurda no nosso país. Tá? A mão de obra aqui no Brasil, ela é escolhida por uma questão... o cara não tem nenhuma profissão para ser. Ele vai ser pedreiro, ele não escolheu ser o cara, o eletricista, não é uma escolha. É um problema social. Então, isso gera uma mão de obra péssima e mal qualificada. Então, isso é um grande desafio. E é muito promissor porque hoje a arquitetura, ela não é mais um supérfluo. Ela é uma necessidade. Todo mundo quer estar num sofá gostoso, todo mundo quer estar numa iluminação gostosa, entendeu? Então, é isso. E tem alguma coisa que você gostaria de falar, aproveitar esse momento? Como entrevistada? Ai, meu Deus do céu! Aqui nossa host tá demais. Eu vou ser chamada mais vezes. Com certeza! Tem. Eu acho que o principal... não desistam dos seus sonhos. Batalha, muito. Eu venho de uma história de guerra. E eu sou ariana, eu nasci pra... Eu vou me quebrando inteira. Eu choro um dia inteiro. No dia seguinte eu acordo, visto a minha roupa, o meu salto alto, arrumo o meu cabelo e falo assim, bora pra guerra. Não tem tempo ruim. Então, assim, batalha muito, porque vai dar certo. Parece clichê, mas é a maior verdade. Vai dar certo. Uma hora vai. Vai dar certo. Às vezes a gente acha que não vai, né? Não existe o não dar certo pra mim, não existe o não pra mim. Eu sou a pessoa mais persistente que eu conheço na vida. Quando alguém fala assim, Sara, não, me dê um argumento. Porque o não a gente já tem, né? Se o seu argumento não me convencer, esquece, porque eu não vou desistir. Isso é uma coisa minha, assim. Que linda. É isso, nossa primeira parte já foi concluída. Agora é momento de entrevistar a Ana. Passei no teste? Passou! E eu passei no teste. Você foi maravilhosa! Gente, o jogo virou. Tô com medo. Tô vendo alguém tensa aqui. Bora que agora é tua vez. Ai. Eu não tô preparada pra isso, gente. Que eu não sei nem o que elas vão perguntar. Sim. Vamos lá. Vai, vamos lá. Tô aqui, vamos. Primeira coisa, me conta um pouco da sua história. Quem é a Ana Paula Wolff? Conte-me. Conte-me, não vou esconder nada. Aqui merecia um pequerê, assim. Meu Deus. Gente, bom, vamos lá. Vou resumir, porque senão eu vou ficar 50 dias aqui falando. Vim de uma família muito simples mesmo. Meu pai da área do hipismo, minha família toda do hipismo, meu pai, os meus irmãos. Eu tenho um irmão que é super famosão, assim, no mundo. A gente vai trazer ele aqui. Nós vamos trazer. Hoje é um dos melhores armadores de percurso de hipismo do mundo. Que legal. Assim, tenho muito orgulho mesmo. Meu outro irmão monta.
E eu vim de uma família assim como a sua, não, meu pai não era um cara machista, muito pelo contrário, né, super amoroso, mas os meninos na nossa época, eles tinham meio que um altar assim, a gente foi criada, como você mesma disse, para casar, ter filhos. Então, o meu pai, ele ensinou o hipismo para os meus irmãos, né, um é armador, o outro monta, e eu só ficava olhando e fui aprender a cozinhar, Então bordar. você não aprendeu a andar a cavalo. Eu aprendi porque eu sou atrevida, né? A gente sabe que você é atrevida. Eu fui atrevida, e aí meu pai saía para os concursos e eu ia lá e pedia para os tratadores me ensinar. Tá. Então eu sei montar muito porcamente hoje, muito mal e porcamente. Eu não sei montar, assim, eu sei de atrevida, mas não como os meus irmãos. Eles vivem hoje do esporte, né? Os dois, e muito bem-sucedidos, moram fora do país, muito bem-sucedidos, mas... E aí eu fui e casei com 24 anos. E a sua infância, né, até o momento aí que você saiu de casa, Fui foi aqui bailarina. em São Paulo? Gente, Bailarina! Porque menina faz o quê? Balé. Balé, Balé. costura, bailarina. Fiz balé uma vida inteira. Dancei muito. Que legal, assim, não grandes sabia companhias. disso, Nem viu? eu. Novidade. Em grandes companhias. Teatro Municipal. Gente! Dancei E tudo muito. isso, então você cresceu aqui em São Paulo? Não, cresci no interior. Vim de Orlândia. Tá. Orlândia, Interior. pertinho de Franca, Pertinho de- olha Exato, só. ali, exatamente. Que E legal. com quantos anos você veio pra São Paulo? Vim com 22, 23 anos. Já mesma quase coisa. perto de casar ali. Já cheguei e casei, minha filha. Já fui ali, já cheguei, já me enrosquei, já casei. E aí, beleza, você casou, você seguiu alguma profissão logo ali no Nenhuma, início? porque quando a gente casa, naquela época você casa pra ficar dentro de casa mesmo. Dona né? de casa. Dona de casa. E aí eu casei com uma pessoa, que o meu ex-marido, um pouco mais velho, ele já tinha uma condição financeira boa, e eu fui cuidar dos filhos. Eu casei, engravidei da minha filha, logo assim no primeiro, segundo ano, e aí fui cuidar da casa. Então eu fui dona de casa mesmo durante Fui 23 anos. E aí, quantos filhos você tem? 2 filhos. 2 filhos. Carol com 24 e o Bruno com 23. E Ana, conta pra gente como é que foi essa transição da mulher, dona de casa, mãe, que cuidava do marido, deixava tudo organizado, para essa transição mulher batalhadora, empreendedora, host de podcast, RP. Como é que foi isso? Como que foi essa escolha, né? Como você chegou até onde O que você aconteceu? Qual foi a linha de corte que te jogou para onde você está hoje? Vou resumir também, porque se eu for contar tudo aqui, meu Deus do céu. Bom, fiquei casada 23 anos e nesse período não fiz absolutamente nada. Quer dizer, não posso falar isso. Como não fez nada? Não. Fiz Você muito. ficou lá dormindo igual a múmia? Não fiquei. Então. Não, mas assim, não fiz nada profissionalmente, né? Não Sim. trabalhei, mas... Mas trabalho de casa é muito mais Muito pesado. mais. Mas você sabe que a gente... Muito mais. Quando a gente tá lá dentro do casamento, os maridos, até hoje em dia, eles não dão esse valor. Porque eles não fazem. Eles não dão esse valor. Então eles falam pra você na sua cara assim, você não faz nada! Vem o tal do patriarcado que eu falei, né? Eu escutei isso muitas vezes, né? Você não faz nada, você não trabalhou. Quem construiu isso aqui fui eu. E não é isso, né? Então, Por trás olha... de um homem bem-sucedido, tem uma grande Sempre mulher. tem uma grande Exatamente, mulher. Exatamente, mas foi isso que eu escutei uma vida inteira. Então, olha como isso é né, incrustado assim na gente, né? Sim, super. Trabalhei muito durante esses 23 anos, trabalhei em casa, onde eu tive uma vida muito boa financeiramente, né? Eu tinha empregadas, tinha uma casa grande, confortável. Então, eu buscava e levava filho para a escola, ia para academia, ia para as festas, viajei muito, né? E aí, depois da minha separação, eu saí desse casamento absolutamente sem nada. 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 Só com as minhas roupas. Nem os Nada. filhos. Com a Carolina. Com a Tá. Carolina. Hoje o Bruno mora comigo também, mas ele ficou muito tempo morando com o pai. Mas eu saí sem nada. E aí, no primeiro ano, né, de separação, fiquei aqui no Brasil, morei fora. Eu fui morar no México. Porque... Depois disso, Sim, Depois que você se separou. Exatamente. Fui morar no México com a minha família, com os meus irmãos e meu pai, porque lá eu tinha o apoio deles, porque aqui ainda estava numa briga judicial, não sabia o que ia ser, o que ia acontecer, né? E eu fui morar no México. E foi muito bom para mim ficar lá, porque a minha virada de chave mesmo, de saber quem eu sou, a minha identidade, né? Porque eu fiquei metade da minha vida toda dentro de uma bolha, de um casamento muito bem sucedido, né?
mas eu você fica meio fora, eu não sabia o que era o Windows. Você viveu mais Nossa, tempo com o seu gente. ex-marido do que na sua própria casa com seus pais. Exatamente. Eu não sabia que era o Windows. Meu eu não sabia eu não Deus. sabia que era computador. Excel? O que é Excel, amor? É um monte de linha, né? Assim só. Jesus. Você não sabe nada. Eu não E sabia. é isso com quantos anos? 49? Você Não, renasceu. 47. Renasceu Meu ali das Deus. cinzas, Com 47, literalmente. com 47 anos, eu fui embora do país. Morei fora 2 anos, morei no México. E ali, era como se eu tivesse... Sabe quando você tira um ano sabático? Sei. Você vai repensar a sua vida? Esse meu ano sabático aconteceu lá. Uhum. Porque lá eu saí do país, fui morar em outro país, e ali eu coloquei as minhas ideias em ordem, né? E ali eu fui tentar saber quem eu era realmente de verdade, Uhum. né? Uhum. Aí montei uma empresa, Santa Canga, que eu tive que me virar para poder me sustentar, né? Sim. Tinha uma filha que estava comigo, e aí montei a Santa Canga me ajudou muito durante um tempo. E depois eu falei assim, gente, preciso pensar em alguma coisa, preciso trabalhar, preciso pensar em alguma coisa que eu vou fazer, não estudei, não fiz faculdade, meu Senhor amado, o que eu faço? Nossa, gente. E o quanto isso é comum, né? Porque a mulher, ela abre mão Sim. da formação dela para viver a família. vida, Totalmente. E você sabe que você foi muito guerreira em ter saído disso, porque a gente maioria vê fica. Muitas uma mulheres. história gigantesca de mulheres que passam uma vida inteira casadas porque elas não conseguem Infelizes. ser autossuficientes, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fui pensar o que eu tinha que fazer da minha vida. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Voltei para São Paulo e a Lilian, que você conhece, mãe da Vanessa, ela ligou para mim, ela falou, amiga, você tem que voltar, volta, porque aqui é seu lugar, você tem que vir. E aí ela me ajudou. Ela me ajudou a voltar para o Brasil. Cheguei aqui, encontrei com a Lilian, encontrei com uma outra pessoa também que me ajudou, a Vanessa, né? E aí elas me abriram a porta, assim, desse novo mundo que é ser uma profissional de E verdade. a Lilian de fato. tinha sido sua arquiteta Sim, na época que você fez a sim, casa a com o Lilian. ex-marido. Ela fez a sua casa. Ela fez a A sua Lilian casa. fez a minha casa. Olha como é, né? Quando a gente tem um vínculo com o arquiteto. Porque a Lilian me ajudou muito na época, Sim, né? sim. E E a eu gente acho faz que amizades. muito. E a Lilian ficou. E hoje ela é super minha amiga, né? Aliás, estava falando com ela agora há pouco aqui no telefone. Hoje eu trabalho para ela, olha que coisa. Hoje eu trabalho para a Lilian. E aí hoje, conta mais do seu trabalho. O que você faz hoje? Claro que eu sei, mas conta aqui É lógico, porque as pessoas sabem um Hoje. pouquinho. Exato, mas me conta. O que a Ana faz? O que eu faço? Eu não gosto de falar que eu sou uma RP, porque eu não sou, tá? Eu não sou RP. Não sei. Ela não gera me conexões. identifico com esse negócio de RP, assim, porque pra mim, não sei, eu não me identifico, mas eu gosto. Acho que você não gosta da sigla, você não gosta Não do que ela gosto. representa, porque eu não acho que o que gosto. você faz é muito maior do que isso. Também acho que eu faço um trabalho muito específico, assim, né? Eu aprendi com a Lilian e com a Vanessa como gerar essa conexão, né? Então eu pego o lojista, entendo o que ele faz, né? E graças a Deus, a minha vida, né? Eu viajei muito. Então, quando você viaja, você tem uma bagagem. Você conhece muita gente, você conhece os espaços. Você não precisa ter... Hoje, eu entendi, por mais que eu ainda trate isso na terapia, né? Você não precisa ter uma faculdade. Você não precisa. É até ruim falar isso aqui, né? Não precisa ter... Vivência. Mas eu tenho vivência. Eu tenho uma vivência que a vivência, a experiência, isso ninguém tira de você. Ninguém tira. Às vezes a pessoa faz uma faculdade, mas no final das contas, aquilo fica engavetado Exatamente. Exatamente. E a vivência que eu tive, por viajar bastante, conhecer muitas pessoas, ter oportunidade de conversar com a pessoa que limpava os parques e conversar com gente que era dono de teatro, dono de não sei o quê, dono de banco, né? Então eu circulei em todos esses camadas meios. diferentes. E isso te dá uma vivência que não tem preço, não tem preço. Então, eu tenho essa facilidade de conversar com qualquer um arquiteto.
comunicadora. É. Você é uma excelente comunicadora. Eu converso com a Maria, que tem 25, e converso com, sei lá, um José Mansur, um João Mansur da vida, que é um arquiteto super renomado, de igual para igual, assim. Sim. Não sei, para mim todas as pessoas são iguais. Então, o que eu faço é isso, é gerar a conexão entre o lojista que me procura e o arquiteto. Eu vejo quem é ele, estudo o arquiteto, vejo quem ele é, quais são as necessidades que ele precisa e encaminho ele de forma muito carinhosa para o lojista que eu enxergo que ele tem uma conexão. Sim. E Ana, a gente sabe que você, nesse casamento, você viajou e conheceu o mundo inteiro. Qual o lugar mais visitado? Eu já sei. E qual o que você não conhece, que é seu sonho? Eu sou apaixonada pela Disney, fui 50 milhões de vezes. O Mickey já é íntimo, já. Totalmente. Já é amiga do Mickey. Gente, eu gostava tanto da Disney, gosto, né? Que eu vou voltar. Gosto tanto que eu fui sozinha, larguei os filhos em casa com o marido. E fui conhecer o parque do Harry Potter assim que tinha inaugurado. Eu falei, eu vou. Peguei minha malinha, fui pra lá. Voltei com 12 malas. Carro só para as malas e outro carro só para mim. Louca. Assim, louca. Fui conhecer o parque do Harry Potter. Tem a varinha das varinhas. E qual que é o lugar que você ainda não foi, mas que você sonha de conhecer? Que eu não fui, que eu gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer as Maldivas. Chique. É um lugar chique. Gostaria de conhecer as Maldivas. Não sei, eu acho que aquele mar... Eu tenho uma conexão com o mar, assim, gostaria muito de conhecer. Óbvio, tem outros lugares também, mas não sei, toda vez que eu vejo a Maldiva, meu coração palpita, assim, um pouquinho mais forte. E recentemente fui para a Itália, ano passado, mas tinha um lugar que era a minha grande paixão, assim, se eu não tivesse ido o ano passado, com certeza seria esse. Eu tinha uma loucura pela Suíça. Eu lembro que você falou, a gente conversou Suíça. antes de você viajar e você falou, eu vou tomar o meu vinho de frente. Gente, eu tenho uma foto que eu carrego no meu celular, tá aqui, quem quiser ver pode ver. Era um lago na Suíça, Oxenise, eu não sei falar direito o nome, mas é mais ou menos isso, era um lago. Eu ia sentar lá naquele banquinho, ia tomar o meu vinho, ia fumar um cigarro. Ali, eu não fumo, tá, gente? Mas era o meu ritual. Eu falei assim, Deus não me leve embora antes de eu sentar naquele banquinho. Olha, eu com a história de Paris era a mesma coisa, cara. Assim, eu consegui ir, graças a Deus, o ano passado para a Suíça. Não sentei no banquinho, porque tava... Não fez o ritual? Neve. Neve. Não, mas você tomou o vinho lá, Tomei tá que eu sei. Lá, fui lá. Fumou o cigarro? Não fumei porque tava frio demais, neve. Não combinava. Não combinava, não dava. Não tinha onde... O vinho deu pra fazer, só faltou o cigarrinho mas e o banco. Ainda vou voltar pra fazer esse meu ritualzinho que tá aqui no meu celular. Mas eu conheci a Suíça, que era um lugar que eu, pra mim, era um dos lugares mais bonitos. Quero voltar. Agora, depois dessa separação, qual foi a primeira viagem que você fez, assim, depois dessa virada de chave, de tudo que aconteceu? Eu viajei outras vezes depois. Fui pra, assim... A primeira viagem marcante que você falou, nossa... Que você foi, assim, separada. Não foi né, meu amor? Porque a gente não tinha tanto dinheiro assim. Mas eu fiz uma viagem sozinha, fui pra Miami. Eu morava no México, né? Morava ali. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou pra Miami. Peguei o avião, meia horinha. Fui de manhã e voltei à tarde. Fui sozinha. Um bate-volta. Um bate-volta. Fui para Miami uma vez, fui outras vezes. Mas uma viagem que me marcou muito, que eu fiz sozinha, que eu realmente falo que foi uma viagem mesmo, sozinha, foi agora para a Itália, que eu fiz. E foi uma aventura, que eu fiquei 20 dias lá, que eu fui para a Suíça, conheci a Itália inteirinha. E vou contar uma coisa pra vocês. Gente, eu dormi no carro na Suíça, tá? Que é muito caro. O euro é muito caro. Euro não, ali não não é franco suíço. Franco suíço. É mais caro que a Libra, né? É mais caro que a... Meu Jesus! Mais caro que a Libra. E aí eu falei assim, eu vou pra Suíça de qualquer jeito. Eu vou. Ninguém me tira isso daqui da cabeça. Aluguei um carro, fui pra Suíça. Cheguei lá, quando eu vi o hotel, o mais barato possível, tava assim, 300 francos suíços. Caraca. Faz aí 300 vezes 8. Não dava. Uma noite. Eu falei, o quê? Essa cidade segura desse jeito?
Eu falei assim, eu vou dormir aqui, deixa eu escolher onde eu vou dormir. No castelo, de frente pro castelo, de frente É bem a pra cara torre, dela de frente fazer pro isso, lago. cara. Deixa eu ver onde eu vou dormir aqui nesse país maravilhoso. E foi isso. E foi assim, gente, que aventura. Aconselho, vá. Não, e a história do faça. banho? Dessa Que eu não você... sei. Deixa ela contar, conta. Aonde você tomou banho na Suíça? É, porque se você dormiu no carro... Você dormiu no carro, aonde você tomou banho, onde você comeu? Conta aí pra gente. Eu tomei banho num banheiro público. Lá, público. É que os banheiros públicos lá, né, Ana? O banheiro Na Suíça, público, gente. o banheiro público de lá é melhor que o do Shopping Guatemi, tá? Limpinho. Limpo, cheiroso, água quente na torneira. Aquela toalhinha, um papelzinho de você enxugar a mão, é toalha mesmo, Nossa, aquela toalha, ótimo. assim, sabe? Não, maravilhoso. Eu falei, o quê? A mulher fica do lado de fora, você entra, toma banho, ela vai lá, enxuga pra você tudo, limpa. Não, país de primeiro mundo. Você vê todo mundo limpo, todo mundo maravilhoso, todo E o mundo engraçado chique. que a toalha, que eu percebi isso em Londres. Tem banheiro que você entra de lugares públicos que você lava a mão, enxuga é um tecido. atoalhado. É atoalhado, é aquilo. É um rolo. É isso. É isso, não é? É isso. Gente, eu fiquei tão Nunca vi aquilo chocada. também. Mas aquilo lá, como é que aquilo é higienizado? Pô, pra caramba, não sei como. Gente, ó, é assim, você puxa como se fosse um papel toalha, só que ele é um tecido. Você enxuga ali e ele E ele encolhe vai, de e ele novo. vai. Eu falo, gente, será que isso se auto... Eu fiquei olhando, aí tudo a limpinho. arquiteta louca. Eu ficava olhando assim pra lá, pra A gente pra começa a onde olhar umas isso coisas, vai? uns detalhes, até quando tá descansando. Você também é assim? Sim. Tô num hotel, sim. eu fico olhando aquela Isso é tão tinta. comum lá, essa história, cara, desse tecido pra lavar. Porque é É ecológico, incrível. né? Sim. É incrível, incrível. Fui pra Sardenha, maravilhoso, um lugar lindo, vão conhecer. Incrível. E é isso. E hoje, Viagem você tá realizada com o que você faz? O quê, meu Profissionalmente, amor? tá Eu sou host realizada? desse podcast. E o coração? Pessoalmente, vamos lá. Como que tá esse coração? Como que tá esse coração? Bom, tô amando. Tá amando? Ah. Gente, tá todo mundo amando aqui. Mas conta mais detalhes. Amaral Crespo! Ela falou até Tô nomes. tô Falou até- praticamente casada. Porque a gente já sabe, a gente já sabe. Casada. Eu moro com ele hoje. Casada. Casada. Gente, deixa eu contar uma história do Amaral, foi muito engraçado, né? Todo mundo pergunta, ai, como é que você conheceu o Amaral? Aplicativo, tá, amores? Aplicativo. Que aplicativo que era? É Inner Circle. Ah, não era Tinder, não. Não, Tinder não é bom. Porque Tá. aquele lá você paga, aí o nível é um pouquinho melhor. paga, Pago, entendi. Tá? É, ela Então, é do Inner, app, moderna. Totalmente. Conheceu o Amaral... Conheceu o amor num aplicativo. Não, e você não sabe, deixa eu contar uma coisa, curiosidade. Eu conheci o Amaral aonde? Morando no México, tá? Eu tava morando lá e ele no Brasil. Olha que coisa louca. Eu queria conversar com alguém em português. Porque eu não queria conversar com aqueles... Você não com sabia aquelas disso? pessoas. Eu sabia, aquelas mas não sabia. pessoas, Não queria sabia que era do conversar. México pra cá, mas Depois, sabia eu que era do morava aplicativo. Antissocial, ela falou, não quero falar com ninguém daqui. Não entendia, gente. Eles falam, sabe assim, muito enrolado, muito rápido. Não dava. E eu falei, queria conversar em português com alguém. Eu falei assim, quer saber, eu vou entrar nesse aplicativo aqui, eu vou conversar com alguém em português. Aí conversei com ele, ele falou assim, você mora aí? Eu falei, eu moro aqui. Ele falou assim, então a gente só vai ser amigo virtual. Eu falei, não tem problema, vamos conversar. Só vamos conversar. E aí, vim pro Brasil, porque eu tava no trâmite de separação e audiência, não sei o quê. Vim pra cá, conheci ele, já fui pra casa dele, comi uma pizza, não sei o quê, tô até hoje. 3 anos. Tá quase que uma música sertaneja. Também trabalha com... Ele é do marketing. É. Se comunica super. Mas é isso, minha vida é essa, meu livro aberto aqui pra vocês. Conta meus pra amores. gente quem foi a pessoa que mais te incentivou nesse processo todo de início de uma nova carreira, Dessa mulher de descobrir geradora essa... de conexões. Meu irmão. Você se espelha muito nele. Meu irmão mais novo. Eu assim, nesse período, né, onde eu tive que renascer, me descobrir, né, saber me entender, saber quem eu era mesmo, né, porque de repente 20 e tantos anos dentro de uma casa, dona de casa, você sai e fica perdido. Gente, demorei 5 anos para entender o que estava acontecendo. É. Sabe que é 5 anos Sim, da sua vida, sim. você tentar entender o que está acontecendo, gente, quem eu sou. O que eu vou fazer? Nunca estudei, porque isso era muito forte para mim. Né? Não tenho faculdade, né? Assim, tem uma profissão. Você fala, eu sou arquiteta. Você pode não atuar, mas você tem Uma formação. Um título, né? E eu não tenho. Eu vou falar o quê? Eu sou bailarina, porque eu fiz, olha, sou bailarina. Hã? E aí, você vai dançar com os 50 anos? Não, né?
Se eu não tenho. Então, demorei 5 anos para entender isso, né? E aí, teve um momento da minha vida que eu estava muito, sei lá, depressiva, não sei. Eu liguei para meu irmão e falei assim, o que eu faço? Só quero chorar. Ele falou assim, você vai agora andar no meio de pessoas que são boas. É isso que você vai fazer. Levanta essa cabeça e vai. Ele falou assim, você quer ser boa? Você tem que andar com gente... Eu vou falar uma palavra não. Você quer ser foda? Você vai andar com gente foda ou mais foda do que você. Gostei isso agora, que vai tá? fazer. Gostei agora, que é isso aí Gostou? que você falou. Gostei. É porque você anda com a gente, né? E vocês andam comigo. É porque você me convidou pra ser host do seu podcast. Peraí, peraí. Ele falou Acho que isso você seguiu o que ele falou, então, totalmente, né? totalmente. Viu, Ó, irmão? e Você. eu acho o seguinte, a gente pode até falar aqui um pouquinho disso também, porque eu acho que todo mundo já conhece a história do podcast, mas eu acho que, da mesma forma que a Maria me fez essa pergunta, o que é que você, os seus sonhos para o futuro, né? Qual a palavra-chave, aquela coisa que você fala, isso movimenta? Eu quero que você também coloque isso. E eu acho que a gente pode fazer até que uma fala, né? Um agradecimento sobre a nossa história e falar, dedicar esse agradecimento a alguém que fez parte dessa história de forma positiva ou negativa. Eu queria que você começasse. Deixa eu só falar uma coisinha antes, eu vou falar sobre isso. Deixa eu falar uma curiosidade minha, só. Que eu queria até perguntar isso pra você, uma coisa que você gosta muito, que a gente acabou e não perguntei. Sabe qual é uma curiosidade minha? Qual? Que eu acho que é interessante? Eu só durmo se alguém mexer no meu cabelo. Jura? Assim, ó. Mexe no meu cabelo. E fica assim, ó. Mentira! Todo santo dia. Eu pagava pra minha filha. Meu Paguei. Deus do céu. Eu só durmo. Hoje eu tenho 50 anos, eu só durmo se alguém mexer no meu cabelo. Eu tenho Não, que você não deitar. dorme. Senão eu não durmo. Mentira! Todo santo dia. Por que você vai no salão de beleza? Como que é? Durmo também. Tá. Porque, né? Durmo também. Eu só durmo se Eu alguém... não tenho nada disso. A minha vida Eu sou uma inteira. pessoa que dorme Eu não durmo. no avião, antes do avião decolar. Sentada. Eu durmo, ó, se eu sentar aqui e ficar tudo quietinho e apagar as luzes, eu durmo. Eu não durmo. Eu Alguém tem que mexer no meu durmo cabelo. muito fácil. A minha filha mexeu uma vida inteira, agora tem o Amaral, graças a Deus. Obrigada, mulher. Que todo dia eu deito no colo dele, mexe no meu cabelo. Daí eu durmo. Ou senão eu vou deitar na cama, Gente. Amaral mexe no meu cabelo. Jesus! Não sei, aí vai ser assim pro resto da vida, gente. Que isso? Só durmo se mexe no meu cabelo. Qual que é a Palavra pergunta? para gerar um impacto para as pessoas que estão vendo. Uma palavra. Uma palavra e uma coisa que você fala, isso vai motivar as pessoas. E o agradecimento, positivo ou negativo, que eu vou fazer também e eu acho que você tem que fazer. Positivo ou negativo? Pesado, né? Uma palavra, eu acho que inquietude, assim, sabe? Você se inquieta mesmo, de você não se conformar com o que está acontecendo com você, porque foi o que aconteceu comigo. Eu não me conformei. É isso. Não é possível. Muda tudo. Sabe assim, não é possível. Muda tudo. Não é possível. Eu não vou ficar assim. Não dá pra mim. Por mais que assim, a vida te leva, né? E ela fala assim, você não vai sair daí. Eu falo, vou sim. Eu sou teimosa. Ah, a Cariana é teimosa, né? Vou sim. A gente sabe, né? Sim. Por mais que teimosa. Né, a gente tenha os altos e baixos da vida, Sim. né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa Eu acho que é muito... teimosia. Você acha? Eu acho que eu sou forte. Eu acho que Você é uma mulher eu forte. sou forte. Eu acho que sim. Vou falar pra você que eu sou, sabe? Você é uma Tudo mulher que eu muito passei, forte. Óbvio que eu resumi aqui pra vocês, né? São 30 anos. Não. A gente não dá pra Resumindo contar aqui, tudo, não dá. né? Não dá pra contar tudo. Mas acho que no fundo a graça da vida é não ter essa linearidade, né? Sim, Meu sim. pai sempre dizia que a vida só existe vida se tem choro e riso. Senão não tem vida. Eu acho que assim como nas histórias de amor, elas têm que ter um movimento, tem que ter movimento. Agora, um agradecimento. Isso, um agradecimento. Pode ser por uma história ruim, que transformou a sua vida, ou por uma história linda que tenha transformado e gerado o que você é hoje. Então, essa pergunta é muito difícil pra mim, mas eu vou pro lado negativo. Tá. Porque se fosse pro lado positivo, seria muito mais fácil, né? E eu acho que eu só tô aqui hoje forte, determinada, porque eu passei o que eu passei nesses quatro últimos anos da minha vida, assim. Onde eu realmente nem tinha comida, às vezes, para comer. Não tinha. A Marta, minha amiga, sabe que ela descia com a marmitinha lá para mim, né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço os 20 Pela e poucos transformação. anos que eu tive, onde eu tive tudo, tudo financeiramente,
mas os 4 últimos anos ali, 5 agora, né? Esses anos me transformaram, assim. Eu sei quem eu sou agora. Sim, Agora eu sei quem eu sou. Mas é isso. Então eu agradeço aos meus 25 anos que eu vivi lá atrás. Uhum. Eu vou agradecer a minha história também. Eu acho que, como eu falei, a minha história ela é uma história, eu acho que tudo pra mim, assim, eu sempre fui uma pessoa muito rígida, né? Eu sou, quem me olha fora da minha essência, me vê como uma pessoa forte, séria, né? E quem me conhece fora do meu trabalho vê uma outra versão, Sim. né? E eu acho que eu sempre escondi essa versão. Ela é uma versão que eu não queria mostrar porque eu nunca quis mostrar fragilidade, né? E eu agradeço a minha história, a forma que eu fui criada, embora ela tenha sido muito difícil para mim. Eu agradeço a forma com que eu fui criada porque ela transformou a mulher que eu sou hoje. E eu vou falar que, assim, eu conheço poucas mulheres que viveram tudo que eu vivi e são... e tem uma história bonita para contar, sabe? E tem uma história de transformação, de você aceitar a sua história, de você ser grata por ela ter te condicionado a ser a mulher guerreira que você é. Eu falo isso para Ana, sim, né? Sempre. E eu falo exatamente isso para que ela se veja dessa forma, porque eu não me via dessa forma e eu acho que isso é tão importante, né? E hoje eu me vejo como uma mulher potente, sabe? Eu olho para mim e falo assim, poxa, a minha história, eu agradeço a minha história com meu pai, com a minha família, com a minha tradição, agradeço meu pai por ter me criado dessa forma. Que foi a forma que ele conseguiu dentro da realidade dele, dentro da criação dele, da história dele também. Porque essa história transformou a minha vida e me fez ser quem eu sou hoje. Esse lado forte que eu tenho como mulher, como batalhadora e tudo mais. E o meu lado frágil, essência, feliz, esse lado que poucas pessoas conhecem e que fazem o conjunto, Sara, sabe? É isso. Que bom. Gente, e aí, fui aprovada como host? Aprovadíssima! Tchau, maravilhosa. Então Adorei! O nosso podcast fica por aqui hoje. Siga a gente nas redes sociais, né? Tchau, né, Arque gente? delas. @arquedelas. Isso. Sara Palamone Arquitetura. E Ana Wolff. E Arque Maria Linhares. Beijo, gente! Beijo.